Bom, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Quero primeiro apresentar, sou Mário Bonciani, sou vice-presidente da Associação Nacional de Medicina do Trabalho. Na abertura eu falei pouco, como todo vice. Agora me deram uma mesa para poder coordenar. Eu estou coordenando no lugar do Dr. Álvaro Frigério, que foi um dos atual ex-presidente da ANANT, foi presidente durante muitos anos da ANANT e não pôde estar conosco. Eu quero convidar os nossos dois expositores, o Dr. José Geraldo Leite, por favor, e o Dr. Gessé Alves, para nós abrirmos essa mesa que vai falar sobre atenção à saúde do trabalhador viajante, especialmente sobre a atuação do médico do trabalho dentro desse tema, né? Para dar início, eu queria convidar o Dr. José Geraldo Leite. Ele é médico pediatra, oftalmologista e mestre em infectologia e professor da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Ele vai estar dentro do temário, ele vai estar abordando um tema importante na questão atual, especialmente com as alterações previdenciárias, que é a avaliação epidemiológica. Doutor José, desculpe, a palavra é sua. Parece que nós temos que aguardar um pouquinho. Então, inicialmente, eu queria dizer que eu não sou oftalmologista, eu sou epidemiologista. Na verdade, eu sou míope pra caramba, né? Então, a minha presença da oftalmologia é bastante constante, né? Ok. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muito a possibilidade de estar aqui com vocês. A Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais tem um curso muito antigo, muito tradicional, de especialização em medicina do trabalho no meu estado, e, em razão disso, por, de vez em quando, participar dos cursos na área de epidemiologia, eu venho acompanhando a curta distância a evolução da medicina do trabalho, da medicina ocupacional, e é fantástico, nos últimos 10, 15 anos, a evolução, né? A riqueza de detalhes e de assuntos que permeiam a atividade hoje. Então, realmente, é um prazer sempre enorme estar nos eventos da ANANT, porque hoje eu acho que, independente de você exercer uma atividade na medicina do trabalho, é difícil que, num encontro desse, a gente não aprenda muito e muita coisa de prático para a vida profissional. Então, agradecer muito a oportunidade de, mais uma vez, estar com vocês, né? Nós temos aqui na mesa o Dr. Gessé, que é uma pessoa extremamente experiente na medicina do viajante, que trabalha, que é uma referência para nós em termos brasileiros. Inclusive, Emílio Ribas é sempre o ambulatório de lá, uma referência para aqueles estados que querem montar, né? Então, o Dr. Gessé vai abordar mais inteiramente a questão da medicina do viajante propriamente dita, dos passos de uma boa avaliação, da experiência que ele tem da medicina do viajante, suas relações com a medicina do trabalho. Eu vou fazer apenas uma introdução a respeito da epidemiologia, da importância do conhecimento dos aspectos epidemiológicos que vão estar em torno do trabalhador que viaja, né? Direito. Bom, as viagens trazem muitos riscos para aquela pessoa que viaja, né? E aqui eu acho que hoje é o foco da nossa discussão, mas apenas para nós também colocarmos a questão no contexto, ela traz grandes riscos e é extremamente importante também para as ações de saúde pública e para a segurança de um país. Os deslocamentos humanos, eles trazem risco também para a população de origem do viajante. Então, nós temos exemplos recentes do nosso país, né, de um surfista que vai fazer surf na Ásia e depois retorna e pega sarampo nas pessoas aqui. Ou seja, há toda uma preocupação no Brasil de vacinar com tríplice viral quem sai do Brasil, mas essa preocupação é muito mais com a nossa população, porque o sarampo, a rubéola, a cachumba têm entrado no nosso país vindos da Europa. A Europa vive circunstancialmente um problema de cobertura vacinal com tríplice viral, né?
Então, é uma ameaça à nossa população que essa doença seja trazida. Ela também oferece riscos para a população de destino. Nós podemos nos deslocar para algum local e comprometermos essa população. Então, é uma preocupação do médico com seu cliente, com o indivíduo, mas há uma enorme preocupação também nesse assunto nos aspectos de saúde pública. E o Ministério da Saúde tem evoluído muito, tanto na Anvisa, como o próprio Programa Nacional de Imunizações pretende sistematizar melhor as orientações nessa área, porque é um assunto também muito relevante em saúde coletiva. Os viajantes, como são obviedades, né, viajam a turismo ou são trabalhadores. A maioria dos que viajam constantemente são trabalhadores, viajam a trabalho, né? É claro que nada impede que a gente faça um pouquinho de turismo também, ninguém é de ferro, mas viaja principalmente por motivo de trabalho. Há uma população que não viaja, mas que, do ponto de vista epidemiológico, é muito semelhante ao viajante, que são aqueles que trabalham com turismo. Chegando um paciente aqui de um outro país com uma doença respiratória, o primeiro contato dele é com o profissional da companhia aérea, é com o taxista que o transporta, é com o hotel onde ele fica hospedado, né? Então, merece também uma atenção que nós dispensamos ao viajante, também merece muita atenção o profissional do turismo. E, às vezes, a gente, pois nós vamos conversar, às vezes a gente tem dificuldade, porque é uma área que há muita rotatividade de pessoas, né? E você precisaria ter um trabalho constante. A Sociedade Brasileira de Imunizações e a ANANT produziram esse material de atualização em vacinação ocupacional, que está disponível no site da SBIM, né? sbim.org.br, feito então pelas duas sociedades, que aqui vão colocar também aspectos legais em relação à vacinação, que nós não vamos abordar nesse momento, mas é um material bastante interessante para quem queira se aprofundar no assunto. A gente veio falar de viagem, eu tive, para não passar vergonha na frente do GECE, eu falei assim, o que é viajar, né? Primeiro vamos saber do que nós estamos falando, porque lá no meu estado, em Minas Gerais, a gente vive umas situações estranhas. Você pergunta para a pessoa assim, você viajou nos últimos 3 meses? Ela fala, não viajei. Mas você não saiu de Belo Horizonte? Eu fui a Divinópolis, eu fui a Nova York, eu viajei aqui perto. Então, o que nós consideramos viajar? Eu fui buscar socorro no Aurélio e achei essa definição, ato de ir a um lugar ou outro relativamente afastado. Não é para falar mal do Aurélio, não, mas eu fiquei mais ou menos na mesma, porque eu não sei o que é relativamente afastado. Será que se nós formos, por exemplo, isso pode ser uma indireta para os patrocinadores, né? Fomos dar uma aula lá em Paris, Gessé, pegar um avião aqui em Guarulhos, descermos em Paris, pegarmos um táxi, entrarmos dentro do hotel, ficarmos no hotel onde é o congresso, voltarmos. Nós teremos viajado aí 3, 5 dias e talvez nos exposto a muito pouco risco, né? Mas nós temos, por exemplo, no Brasil, áreas em que há transmissão de febre amarela com áreas em que as pessoas não são vacinadas. Dentro do estado de São Paulo, nós temos uma região em que a população está vacinada e, como ocorreu em 2008, você pode até ter um casinho fora desta área, e você vai redesenhando essas áreas. Será que quem viaja de São Paulo para Ribeirão Preto, para algum município aqui, acha que está viajando ou precisa fazer alguma proteção para a viagem? Então, acho que a primeira coisa que a gente precisava discutir bastante é essa questão. Todas as consultas que eu recebo onde eu trabalho é porque eu estou indo para a África, eu estou indo para a Europa, que vacina eu devo tomar, o que eu devo fazer. E a gente, às vezes, recebe pouca consulta
a respeito da epidemiologia interna. Então, num país com as dimensões do Brasil, com as diferenças sociais, as diferenças sanitárias, né, nós temos que considerar também os deslocamentos internos como uma questão importante. E o nosso trabalhador que reside em São Paulo, mas que vai ao Nordeste, que vai ao Norte, que vai ao Sul, ele está mudando a sua situação epidemiológica frequentemente, né? Então, a gente tem procurado, sempre que trata desse assunto, não deixar de ter essa conotação também interna. Isso aqui foi uma epidemia que nós tivemos de febre amarela lá em Belo Horizonte, a 40 minutos da praça central da cidade. Febre amarela é endêmica em Minas. Até 2008, Minas era o estado campeão em febre amarela. Infelizmente, Goiás nos ultrapassou esse ano, né? Infelizmente. Apesar disso, o mineiro costumava procurar vacina de febre amarela antes de 2002, antes dessa epidemia. Ele procurava espontaneamente quando ia para a Disney. Eu vim aqui fazer vacina de febre amarela porque eu estou indo para a Disney. Aí você olhava assim e falava, isso é um hospício a céu aberto mesmo, né? Porque o cara está com febre amarela em volta dele, né? Mas quem adoeceu nessa epidemia? Porque o conceito que a gente tem, olha, é quem mora lá no meio do mato. Será que foi? Então, 40% dos que morreram por febre amarela num das epidemias dos últimos anos, que foi essa do Centro-Oeste, morava em Belo Horizonte, morava na região metropolitana de Belo Horizonte. Como nós estamos vendo aqui, 32% tinha uma chácara ou fazenda e ia lá no final de semana. E mora na zona urbana e ia na sua fazenda ou na sua chácara no final de urbano. E aqui nós temos os chamados turistas, se bem que essa não é uma região muito turística, né? Pescadores, lá tem muita beira de rio que as pessoas vão pescar. Caminhoneiro. Então, lembrando que 85% das pessoas infectadas por febre amarela não têm o quadro típico de febre amarela. Imagina a infecção dos caminhoneiros, o que representa do ponto de vista epidemiológico, de risco para ele de morte, porque 15% tem forma clássica, mas 50% desses morrem. E o que representa um caminhoneiro assintomático também, varando o Brasil, né, infectado pelo vírus da febre amarela. Então, todas as vezes que eu me preparo e falo, vou preparar, ver se tem alguma coisa diferente, tentar trazer o melhor para vocês, falo assim, uma das coisas que nós precisamos ter bastante noção é que viagem interna tem risco no Brasil, não é só viagem para o exterior. Né? Então, esse reconhecimento da epidemiologia. A avaliação do risco epidemiológico do viajante começa pela caracterização dele. Qual é a idade? Qual vai ser o meio de transporte? Uma vez um ônibus saiu lá de Belo Horizonte com um grupo de 38, 37 pessoas. Esses dias o aluno é cruel, né? Falou comigo, professor, toda vez que você conta esse caso, você muda os números. Não estou lembrando direito. O importante é a dimensão, né? Saiu um ônibus lá com 38, 37 pessoas e foram para um local lá no Distrito Federal de contemplação. Tem um sítio lá, sei lá o que, eu não conheço. E essas pessoas levaram o seu lanche, porque tem uma dieta especial, tal, eles paravam próximo de postos movimentados, mas em estradinhas assim do lado, e faziam um piquenique abaixo das árvores. Foram e voltaram, entre Belo Horizonte e Brasília. Um apresentou febre amarela quando chegou na cidade. E nós fizemos sorologia do ônibus. E dos 37, se não me engano, 28, 29 foram infectados pelo vírus da febre amarela. No deslocamento. Não foi lá no Distrito Federal onde eles fizeram, foi no transporte, né? Então, cada meio de transporte ele vai oferecer riscos epidemiológicos. Aspectos mais importantes que o Dr. Gessé pode realçar, de cuidados, das doenças específicas relacionadas, mas ele também vai impor riscos epidemiológicos. Isso aqui é uma epidemia de cachumba em Iowa, em que eles acham, não tem como comprovar muito bem isso, que o paciente índice, aquele que deu origem à epidemia, pegou cachumba dentro do avião. Ele compartilhou o espaço com uma pessoa com cachumba, chegou com cachumba na cidade dele, né? Teve cachumba, e além desse estado, mais 6 estados viveram epidemias locais de uma cachumba que começou numa transmissão aérea.
Então, o avião, você tem que se preocupar com as doenças respiratórias, né? Assim como o transporte terrestre, você vai se preocupar por onde essa pessoa passa, onde ela vai dormir. Às vezes não é o local de origem ou de destino é que vai limitar toda a epidemiologia. Para informações sobre epidemiologia do local de destino, que geralmente é o que mais nos preocupa, né? Eu tenho um trabalhador que vai fazer trabalho em tal lugar assim. Para eu saber me atualizar sobre a epidemiologia local, existem alguns sites que nos ajudam muito. Um da Organização Mundial de Saúde, em que, além de você ter informações sobre a situação epidemiológica do país, há essa publicação aqui, que é um livro dedicado à viagem internacional, que nos ajuda muito a avaliar risco no local de destino do paciente. O CDC também tem um site muito interessante, o cdc.gov/travel, em que você tem acesso também ao Yellow Book, que é um material destinado à medicina da viagem, aos riscos, principalmente infecciosos das viagens. Agora, esse site tem uma coisa muito interessante, porque você digita o nome do país aqui para onde a pessoa vai. Eu escolhi Angola porque um tal de brasileiro ir para Angola, pelo menos na minha cidade, é siderúrgica, construindo as coisas. Até a minha faculdade está indo gente para Angola esse mês, porque tem um convênio que os angolanos vão estudar nas ciências médicas, não sei. Então, uma movimentação muito grande para Angola. E nós temos dados que milhares de angolanos também chegam ao Rio de Janeiro e São Paulo, né? Então, você digita aqui o nome do país, clica lá no Go, e você tem o mapinha com a situação geográfica e vários textos a respeito dos cuidados que você deve ter para viajar para Angola, por exemplo, né? Um dos textos que eu gosto muito, que é esse, tem para todos os países, como você se prepara para essa viagem. Se você deve procurar uma clínica especializada em medicina do viajante, dependendo da epidemiologia do local precisa, né? Como são os recursos de saúde no local, quem você procura quando fica doente, vacinas que você deve fazer antes de ir para Angola, claro, relacionado à epidemiologia local, e esse site é muito atualizado, você coloca o nome, às vezes você coloca Brasil ali e entra, você fica impressionado como está bastante atualizado a epidemiologia, né? Então, nos ajuda muito, porque hoje os deslocamentos são para países muito diferentes. Para a questão do conhecimento interno, este site aqui é o melhor que nós temos, é da Secretaria de Vigilância à Saúde. A Secretaria de Vigilância à Saúde é o órgão do Ministério da Saúde, onde está a vigilância epidemiológica. Está tendo um surto de febre amarela em tal lugar, está tendo uma doença respiratória desconhecida em outro. É muito interessante acompanhar essas investigações. Aqui esteve os casos de transmissão de chagas por via oral, que é uma preocupação hoje de quem desloca para a região norte, né? As investigações sobre as doenças oculares naquelas crianças do Tocantins, tudo antes de se identificar qual era o problema, a investigação já estava aqui, com as medidas tomadas. Hoje nós podemos nos orgulhar de ter um site bastante bom para informação nesta área de epidemiologia de doenças transmissíveis. O CIVES, que é da UFRJ, segundo alguns, o serviço mais antigo no Brasil, dedicado à medicina do viajante, passa por crises momentâneas de funcionamento, as questões ligadas às nossas entidades públicas, né? Mas costuma também ter um site bastante atualizado no que diz respeito aos problemas atuais no Brasil. Então, para onde você vai, seu trabalhador vai, você consegue ter informações importantes sobre essas doenças. Doença meningocócica, por exemplo, o meningo C passou a predominar no Sudeste, principalmente, no Centro-Oeste, está pipocando epidemia de doença meningocócica C a todo momento. Nesse momento, em Minas, nós estamos com uma epidemia que envolve uma indústria de álcool, que trabalha com cana, a indústria fica do lado de São Paulo, as pessoas moram do lado de Minas, né? E você não sabe se a coisa é na cidade ou na indústria, porque todo mundo trabalha lá naquela indústria, e a incidência tem sido maior na população adulta. Então, pode ser que haja alguma relação com o trabalho.
Então, você vai viajar para essa região, você merece atenção, merece cuidado na questão da doença meningocócica. Então, buscar informação atualizada daquele local para onde a pessoa se dirige é muito importante. Tá? Eu falei com o pessoal da ANANTS que vou disponibilizar depois o material para vocês. Primeiro passo para uma boa proteção do adulto, ele está com a sua vacinação em dia. E nós somos muito negligentes na vacinação do adulto. Seria fantástico se o clínico, toda vez que atendesse um adolescente ou um adulto, pedisse os seus cartões de vacina, como o pediatra faz com o seu cliente. Ah, mas ele nunca tem, ele perdeu, mas pede toda vez, porque ele vai passar a dar mais valor a esse documento, ele vai guardar. Olha, se você não guardar, vai ter que tomar as injeções todas de novo. Né? Nós precisamos criar esse hábito de verificar o passado vacinal de todos os nossos clientes. Vacina não é coisa de criança, essa época já passou há muito tempo. Né? Lá nas ciências médicas mesmo, o pessoal da pediatria chegou a mim, porque lá eu sou professor da medicina social, não da pediatria. Ô Zé, você fala de vacina lá na medicina preventiva. Isso não é assunto da pediatria mais. É da criança, do adolescente, do adulto, do idoso, da mulher, do trabalhador, de tudo que vacina pode beneficiar. O cardiologista tem as vacinas para o seu cardiopata, o nefrologista tem as vacinas para o paciente renal crônico. Né? Então, a gente precisa adquirir esse hábito. No mínimo, as vacinas disponíveis no SUS. O adulto já tem um calendário de vacina do SUS, em que ele tem acesso a tríplice viral, dupla adulto, febre amarela. Um calendário melhor você pode obter no site da SBIM, aquele mesmo site daquele slide, slim.org.br. Aí um calendário com todas as vacinas importantes para o adulto atualmente. Nem todas estão no SUS ainda. Né? Então, por exemplo, será que não é importante para uma mulher estar vacinada contra o HPV, que é oncogênico? Né? A vacina de HPV já está lá no calendário da SBIM, que é um calendário mais atualizado e ideal. Aliás, eu estava na última simpósio brasileiro de vacinas, a doutora Hittman deu uma aula maravilhosa sobre vacinação do viajante, e ela mostrou um slide lá que um estudo feito no Canadá, que 40% das médicas canadenses relatavam ter feito sexo no congresso que elas foram. E a importância das doenças preventivas. Aí eu fiquei olhando para o slide da doutora Rosana, assim. Falei, gente, esses congressos nossos estão muito desanimados, né? Porque lá parece que é melhor. Bom, nem sempre a gente tem o tempo ideal para fazer vacina. Né? A pessoa chega, eu estou indo depois de amanhã para o sul da Bahia. Que vacina que eu devo fazer? Né? Então, você vai avaliar sempre o passado vacinal, verificar a epidemiologia do local, né? E, às vezes, você pode usar os intervalos mínimos da vacina. Aquela forma como as vacinas estão no calendário não é um intervalo mínimo, é uma forma de você tornar o calendário mais simples, senão a pessoa tem que vir de 15 em 15 dias. Né? Então, a vacina está lá no calendário com intervalo de 2 meses, mas ela pode ser feita com intervalo de 1 mês. Então, conhecer o intervalo mínimo das vacinas é interessante. E há até alguns esquemas chamados acelerados. Eu quero proteger rapidamente contra a hepatite B. Nós não sabemos, no norte do Brasil, o que explicava aquela alta endemicidade que a gente tinha no passado. Tem hoje nos adultos ainda. Né? Até hoje nós não compreendemos. Está sendo resolvido com a vacinação das novas gerações, mas por que aquela endemicidade era alta, a gente não sabe. Não quero vacinar contra a hepatite B, eu posso fazer um esquema de 3 doses em 21 dias, que é bastante seguro, desde que 6 meses a 12 meses depois eu faça uma 4ª dose para aí garantir a proteção a longo prazo. Então, sempre também procurar contar com essa possibilidade de uma vacinação mais rápida. Várias vacinas eu já posso abordar, aí não pensando na rotina, pensando no que eu vou fazer de especial porque ele está viajando para aquele lugar. Né? Então, um número enorme de vacinas. É claro que, se dependesse de mim, eu queria falar de todas elas para vocês. A gente ia sair daqui lá para 1h da manhã, mais ou menos, mas eu resolvi deixar um tempinho para o Gessé, que ele é meu amigo, eu gosto dele. Não vamos abordar todas, mas é importante lembrar que hoje nós temos muito recurso, muita proteção com um grande número de doenças que pode ser feita.
Por exemplo, tríplice acelular do adulto. Recentemente, vocês entrarem no MMWR, lá do CDC, apenas para ver como essas coisas são interligadas, de turismo, trabalho, né? Está o relato de uma enfermeira cujo companheiro foi passar férias em um determinado lugar e voltou tossindo. Hoje nós sabemos que 25% dos adultos que estão tossindo há mais de 15 dias estão com coqueluche, mas a gente ainda não faz muito diagnóstico, não. E ela começou a tossir também, e continua trabalhando no berçário. Desse berçário, 11 ou 13 recém-nascidos foram reinternados, e cerca de 9 na terapia intensiva, internados com coqueluche transmitida pelo trabalhador de saúde. Então, todas essas vacinas podem ser importantes, dependendo da epidemiologia do local para onde a pessoa vai, né? E dependendo também das relações que ela vai ter na volta. Então, a gente vai destacar aqui algumas que são vacinas mais específicas para a viagem, mas todas elas são importantes, né? Tem se chamado muita atenção, e isso aqui numa revista americana me chamou muita atenção, um editorial falando, olha, nós estamos negligenciando a vacina contra a febre tifoide ainda existe, é uma doença importante, é uma doença grave. Realmente, há regiões do mundo onde a febre tifoide ainda ocorre. E a gente discute pouco febre tifoide. Aqui é dado do Brasil, em 2006, 604 casos diagnosticados e notificados, isso aqui deve ser uma pontinha, né, do iceberg, uma predominância em adultos, de 20 a mais de 40 anos, uma faixa etária do trabalhador, né, que pode estar se infectando. A maioria dos casos vieram do Nordeste e do Norte. No Nordeste de Minas Gerais, nós temos febre tifoide ainda, já tivemos surtos, atualmente mais casos esporádicos. Febre tifoide preocupa pela sua possibilidade de complicação. Nós, médicos de agora também, não estamos assim tão habituados no diagnóstico precoce de febre tifoide, não. Poucos de nós vimos febre tifoide, né? E ela tem potencial de complicações graves, de perfuração intestinal, uma letalidade importante. E febre tifoide tem vacina, quer dizer, não é uma vacina de uso rotineiro, não está no calendário básico nenhum. Por quê? Porque ela tem uma proteção que é mais curta, cerca de 2 anos, você não vai fazer para quem mora aqui em São Paulo, né, e vai ficar aqui, mas ela tem indicações se você está viajando por uma área endêmica, e você pode ir com melhor proteção. As diarreias são um problema grave em viagem, né? Dos principais problemas do viajante. Aliás, quando a gente vive o problema, como foi falado aqui na palestra da manhã, a percepção da gente muda. É claro que eu sempre dei importância para isso, mas recentemente fui a um congresso que houve uma epidemia de diarreia do viajante, e eu fiquei muito impressionado com a gravidade. O colega ficou internado lá no local, outra não pôde viajar, outras vieram passando mal. Então, falei assim, olha, eu agora não viajaria para uma região em que eu não confio completamente no alimento, no saneamento, quase toda a região, sem fazer vacina, não, mesmo que ela não seja 100% eficaz. Ou se não, leva um médico especializado em medicina do viajante com você, que é ótimo, tinha 2 com a gente, tratou as pessoas, hidrataram, tal. Ajuda bastante. Então, as diarreias também são um problema bastante importante. E essa aqui é uma regrinha básica, né? Esse é um slide do professor Edmilson Migovski, da UFRJ, mas que reproduz uma coisa que a gente fala mesmo. Mas qual que é o problema? Parece que o viajante ele faz questão de experimentar coisas diferentes, né? Você vê que o próprio emblema da coisa já fala assim, não toma não, né? Porque o negócio pega fogo. Mas a pessoa tem essa tendência. Às vezes a gente recebe reclamação da Bahia. Vocês estão falando para mineiro que vai viajar para a Bahia fazer vacina de hepatite A, não sei o quê. Dizendo que aqui tem... Não, Minas Gerais tem muito mais hepatite A do que a Bahia. Só que o mineiro vai para o sul da Bahia e ele olha ostra na praia, come ostra no sol, bebe água de qualquer lugar. Ele muda o risco dele, né? Então, além das orientações de cuidado, que são o mais importantes, hoje nós podemos reduzir esses riscos com vacinação também.
Esta vacina aqui é uma vacina específica para viajante e para situações de epidemia, que pode prevenir para a cólera e para a Escherichia coli enterotoxigênica, responsável pela maioria dos casos. Pode ser feita em adultos e crianças, e as contraindicações são muito poucas, basicamente criança abaixo de 2 anos e alguém que esteja doente, você não vai vacinar uma pessoa doente. Ela é uma vacina oral, tranquila de tomar, não dói, porque adulto é um problema, adulto morre de medo de injeção. Homem, então, né? Na campanha de rubéola, agora lá em Minas, a gente não estava conseguindo vacinar ninguém. Eu falei, olha, gente, vocês têm que mudar a estratégia. Põe o pessoal da vacina na saída. Aí vai nas salas de aula, tudo, fala, olha, nós estamos vacinando com tríplice viral, com dupla viral. A hora que os homens fugirem, vocês pegam eles na saída, porque o homem foge mesmo. Adulto do sexo masculino para vacinar é uma dificuldade. 80% a 75% dos nossos casos de febre amarela são em homens. 80% dos casos de rubéola, porque não estão bem vacinados, né? Essa aqui é uma vacina oral, ele nem vai ter medo. Tugiano tem 5 minutos. Agora, tem um aspecto que chama atenção. Você vai fazer 2 doses, o ideal com intervalo de 1 semana a 6 semanas. Portanto, é preciso um serviço estruturado. Não dá para você proteger, você fala, estou indo amanhã para não sei onde. Né? Olha, eu vou ter trabalhadores que vão para tal lugar, com uma antecipação, eu vou fazer a avaliação de para onde ele vai, das vacinas que podem ser usadas, né? Para que esse esquema seja bem feito. A vacina de hepatite A é outra que eu considero importantíssima. Esse estudo aqui comparou a vacina de hepatite A com imunoglobulina na pós-exposição, ou seja, pessoas lá do Cazaquistão, mais de 5.000 pessoas nos 2 grupos, 2.000 e pouco em cada um, já tinham contato com hepatite A, você fez vacina num grupo, fez imunoglobulina no outro. E a vacina funcionou tão bem como a imunoglobulina. Para o viajante, vocês imaginam, eu estou aplicando uma dose antes dele ter contato. Então, a vacina muito eficaz. E hepatite A é um grande problema em medicina do viajante, aqui pelo menos no meu estado, com certeza. Né? Frequentemente, alunos da minha faculdade mesmo voltam com hepatite A das férias, eu tenho vontade de jogar pela janela, né? E falo, não fala que é meu aluno, não. A gente já conversou a questão da febre amarela e, atualmente, nós vamos ter a oportunidade de ter a vacina contra a febre amarela na clínica privada, na empresa, porque até o momento a gente só tinha da Biomanguinhos, que era suficiente para o serviço público. Agora a Pasteur trouxe a vacina de febre amarela dela, que vai poder estar em outros serviços, né? Vacinas muito semelhantes, na minha opinião, diferença não há, são vacinas muito eficazes e as desvantagens são semelhantes também. Mas lembrar sempre do risco de febre amarela no Brasil e, dependendo do trabalhador que você tem, se ele vai se expor à mata, em madeireiro, cultivo, e você tem que ter atenção. Finalmente, lembrar daquilo que a gente conversou, do profissional de turismo, né? Esse você tem que considerar que é como se ele estivesse viajando para todo lugar, porque ele está tendo contato com pessoas que vêm do mundo inteiro. Então, esse profissional precisa de uma abordagem do ponto de vista de vacinação, quer dizer, ele não está indo lá na epidemiologia, a epidemiologia que está vindo até ele, né? E às vezes em ambiente fechado e tudo mais, como taxista. Eu não resisto, toda vez que eu vou falar desse assunto, de dizer que a gente tem que ter cuidado para não parecer que a gente é contra viajar, né? A gente quer o contrário, que as pessoas viajem, que troquem experiência, que se enriqueçam culturalmente, que tenham a oportunidade que eu estou tendo aqui de estar com vocês, mas que viajem com segurança. Então, eu uso muito, esse é um poema maior da Adélia Prado, em que ela conta a felicidade dela viajar de ônibus de Divinópolis para o Rio de Janeiro. E só no caminho, quanto a paisagem fazia bem para ela e justificava a vida, né? Então, viajar é uma coisa muito boa. Senão, a gente pode parecer que você está em oposição às pessoas viajarem, as companhias de turismo e tudo, não vão ficar muito satisfeitos com a gente, né? Nós queremos estar com eles, estar trabalhando para a segurança. Quem quiser participar da melhor jornada de imunizações, eu acho que vai marcar história, né? Que marca o 10º aniversário da SBIM. Quem for de paulistano não vai precisar viajar, porque a jornada vai ser aqui em São Paulo, né?
e promete realmente ser marcante, inovadora em várias formas de palestras mais interativas e tudo mais. Quem se interessar pelo tema de imunização, tem cursos pré-congressos, tem encontro com professores, fica aí o convite para lá no site da SBIM acompanhar a programação e participar da nossa jornada brasileira de imunizações. Muito obrigado. Obrigado, professor José. Eu queria convidar o doutor Gessé Alves, ele é médico infectologista, certificado pela Sociedade Internacional de Medicina de Viagem e responsável pelo serviço de consulta de viajantes do Grupo Fleury e médico do Núcleo de Medicina do Viajante do Instituto Emílio Ribas. Boa tarde a todos. Também gostaria de agradecer imensamente o convite de participar hoje dessa sessão direcionada para a saúde do viajante e, especificamente, a minha fala vai abordar um pouco mais a saúde do trabalhador que viaja. É sempre uma responsabilidade grande falar depois de uma excelente palestra, como foi a do professor José Geraldo, e eu vou tentar fazer jus aqui à abertura que ele fez sobre o tema, que foi realmente excepcional, e acho que deu um panorama daquilo que realmente é a nossa preocupação no dia a dia quando a gente trabalha e lida com a questão do viajante. Eu sempre gosto de mostrar esse slide só para lembrar que o mundo realmente ficou muito pequeno. Não é só o viajante nacional que a gente precisa se preocupar atualmente. Se nós fizermos uma conta simples, a gente vai ver que hoje em dia é muito fácil o indivíduo se deslocar em 24 horas de um extremo ao outro do planeta. E como muito bem frisou o professor José Geraldo, esse indivíduo pode adquirir doenças durante essa viagem e pode trazer doenças consigo, colocando em risco não somente a sua saúde, mas também a saúde da coletividade. E é com essa visão que a gente tem trabalhado nos últimos anos, voltado nessa área de medicina de viagem. É importante a gente lembrar que isso não é exclusivamente uma medida de luxo que vai oferecer vacinas, que vai orientar vacinas para aquele indivíduo que vai viajar a turismo, mas é uma questão que atinge todos os níveis de viajantes, inclusive o trabalhador, e atinge também a coletividade. Então, a gente tem que ter isso em mente quando fala sobre o tema medicina de viagem. Dados bastante recentes da Organização Mundial do Turismo mostra o número extremamente significativo de pessoas que viajam nos últimos anos. E é importante a gente lembrar que essa indústria do turismo realmente começou a crescer muito depois da Segunda Guerra Mundial, e a partir dos anos 70 nós começamos a ter o turismo em massa, e milhões de pessoas têm viajado ultimamente, e essas são projeções aqui para o ano de 2007, que estimavam em torno de 850 milhões de pessoas cruzando fronteiras anualmente. E aqui a gente lembra que são indivíduos que somente cruzam fronteiras internacionais por via aérea. Não levam em conta aquelas pessoas que transitam por via terrestre ou por outras vias. E dados mais atualizados mostram que, realmente, no ano de 2007, quase 900 milhões de pessoas fizeram esse trajeto, cruzaram fronteiras internacionais. Então, isso daqui é para a gente ter uma ideia do volume de pessoas que realmente estão suscetíveis e se expõem a risco durante as suas viagens. Esse é um slide que mostra um aumento, nos últimos anos, significativo de chegadas em vários continentes. Então, independente das questões atuais de terrorismo que nós temos vivido, a indústria do turismo não arrefeceu. E a gente tem um aumento cada vez maior do número de viajantes. E a gente vê que alguns países, algumas regiões têm mostrado um índice de chegadas que cresce de maneira significativa em relação às outras áreas do mundo. Então, a gente vê que a África, Oriente Médio, Ásia, tem mostrado um crescimento no número de chegadas superior às outras locais onde o turismo já era algo convencional.
Aqui, mostrando um pouquinho mais de detalhes, a gente pode comparar o que tem acontecido em relação ao crescimento aí de chegadas, que é uma forma que a gente tem de medir essas viagens, no continente americano, onde a gente vê que houve um crescimento discreto nos últimos anos, e quando comparado a locais como o Oriente Médio, como a Ásia ou como a África, onde esse crescimento realmente é extremamente significativo. Aqui na Ásia, a gente vê que de 1995 para 2007, a gente teve um crescimento maior que 100% no número de chegadas. E essa é a realidade que a gente vê hoje. As pessoas realmente procuram locais que são considerados exóticos, entre aspas, mas não só porque estão procurando um turismo de aventura, porque estão trabalhando, como disse o Dr. José Geraldo, eles vão para Angola trabalhar, vão para a Ásia trabalhar, e a gente vê isso de uma maneira cada vez mais crescente. Aqui só mostrando também dados dessa mesma organização que, tudo bem, metade das pessoas ainda viajam a turismo, mas pelo menos 16% desses indivíduos viajam por questões profissionais. E a gente tem ainda aqueles outros viajantes que provavelmente não gostariam de estar viajando ou viajam por alguma necessidade política ou perseguições religiosas, que são um número bastante significativos. Tá? Bom, então, dentro dessas categorias aqui, pessoas que viajam a turismo, a estudo, a negócios, a gente vai destacar esse grupo, que são o que, acredito, vai interessar mais a discussão. Bom, além disso, é importante a gente lembrar que as pessoas viajam grávidas, crianças viajam, idosos viajam, pessoas portadoras de doenças crônicas viajam, e é importante que esses indivíduos também tenham uma atenção específica voltada para os cuidados para os quais vão ser orientados. Bom, esse é um artigo bem interessante que estima o risco das pessoas ficarem doentes durante uma viagem. Isso é um artigo do Lancet de 2003, mas ainda bastante é uma referência para quem lida nessa área. E a gente observa que, de cada 100 mil indivíduos que viajam para um local considerado subdesenvolvido ou em desenvolvimento, por um período maior que 30 dias, 50% vai ter algum problema de saúde durante essa viagem. 5% vai ter algum problema grave o suficiente para deixá-lo de cama. Em torno de 1% vai ficar realmente incapacitado para o trabalho temporariamente, ou durante aquele período, ou até mesmo quando retorna de sua viagem. E a gente vê aqui que 1 em cada 100 mil indivíduos morre durante a viagem. Se a gente colocar esses números aqui, frente aos números anteriores, de quase 1 bilhão de pessoas fazendo viagens anualmente, esses números realmente começam a ganhar uma importância bastante expressiva. Lembrando também que, embora a gente fale muito de doenças infecciosas e de outros agravos, a principal causa de morte entre os viajantes é a doença cardiovascular. E a segunda principal causa de morte é trauma, sendo que, fundamentalmente, acidente de trânsito. Então, para as pessoas que viajam, é importante, inclusive, que elas possam ter algum tipo de avaliação, ou que sejam identificados aqueles que possam ter fatores de risco para doenças cardiovasculares, e que seja lembrado para esse indivíduo que cuidados com segurança também são importantes e faz parte da nossa orientação, e deve fazer parte dessa prática. Bom, aquelas perguntas cruciais, que a gente sempre faz: para onde esse indivíduo vai, é fundamental, quando esse indivíduo vai, e aqui a gente lembra que nós precisamos saber quanto tempo antes da viagem nós temos para preparar esse indivíduo, em que época do ano esse indivíduo vai chegar no local de destino, se é uma estação de chuvas, onde possivelmente a transmissão de doenças que sejam transmitidas por vetores é maior. Por que esse indivíduo vai viajar? Essa é a pergunta fundamental. É muito diferente o indivíduo que viaja a lazer, para um turismo de aventura, daquele indivíduo que viaja a trabalho e vai ficar apenas 3 dias dentro do hotel, do escritório, sempre com ar-condicionado, ou aquele indivíduo que vai a trabalho, mas que vai morar ou que vai permanecer um período prolongado naquele país ou naquela região. E quem viaja é fundamental. Não basta a gente conhecer o itinerário,
e simplesmente olhar na lista dos sites de pesquisa, de busca, que a gente sempre, né, usa como referências, e ver lá a lista de vacinas que a gente precisa, né, fazer para aquele destino. É importante saber quem que vai tomar essas vacinas, se ele realmente pode tomar todas as vacinas, se vai haver alguma interação em relação às medicações que ele está usando, com algumas medidas profiláticas que possam ser orientadas. Então, essas aqui são 4 perguntas cruciais que servem para todos os indivíduos que viajam. Aqui a gente destaca que cada vez mais pessoas com necessidades especiais têm viajado. Então, a gente tem que lidar com esse tipo de situação também. Bom, isso daqui já foi abordado de uma maneira brilhante anteriormente, a gente não vai se deter muito tempo. Mas só lembrando que a orientação para o viajante, grande parte dessa orientação, ela é simplesmente a transmissão de informações. Então, é importante que, mesmo que a gente não possa oferecer algum tipo de vacina, algum tipo de proteção específica, que a gente possa oferecer informação, porque, de alguma maneira, esse indivíduo vai se beneficiar sabendo que, né, qual a situação epidemiológica, quais as formas de prevenção possíveis. Então, a gente sempre lembra que é importante falarmos sempre das questões de doenças transmitidas por veiculação hídrica, e aqui a gente lembra das principais, talvez as com uma morbidade mais importante. A febre tifoide, hepatite A e a diarreia de uma forma geral. Febre tifoide e hepatite A, com certeza a gente tem vacinas aí eficazes e que têm sido cada vez mais colocadas numa rotina aí de avaliação pré-viagem. Causas de diarreia, existem muitas causas, bacterianas, virais, parasitárias, e é preciso que a gente ofereça minimamente orientações para que se previnam as principais causas aí de doenças transmitidas dessa forma. Então, desde do que foi citado antes, do cozinhe, do ferva, descasque, ou então esqueça, né, que é uma máxima bastante conhecida dos americanos, até cuidados mesmo de tratamento de água, fervura, utilização de substâncias químicas que podem ser utilizadas como medidas preventivas. Um outro tema que é extremamente extenso quando nós orientamos o viajante são as doenças transmitidas por picadas de inseto. E aqui a gente também tem um volume bastante grande aí de exemplos. Algumas são bem conhecidas e para as quais existem vacinas extremamente eficazes, como a febre amarela, e é importante que a gente conheça, como já foi mencionado anteriormente, detalhadamente as áreas de transmissão. Internacionalmente, existe uma questão bastante complicada em relação à vacinação de febre amarela, que é a exigência das vacinas de países onde a doença não é endêmica, mas que exige a vacina de indivíduos que vêm de países endêmicos. Então, isso, às vezes, gera uma confusão bastante grande aí entre os viajantes, os consulados, onde essas informações, muitas vezes, não são disponibilizadas de maneira muito eficaz. E existem outras doenças para as quais não existem vacinas e a gente também tem que orientar medidas de proteção. Então, eu cito aqui exemplo da dengue, exemplo de malária, que é um grande problema no mundo, e a gente tem cada vez mais indivíduos trabalhando em áreas endêmicas de malária, muitas vezes sem a devida orientação. É importante a gente lembrar que existem medidas de proteção individual, existem repelentes de alta eficácia que podem ser orientados, e existe a possibilidade de se orientar a quimioprofilaxia em situações específicas. Então, essas são ferramentas que nós temos, mesmo que o indivíduo não possa se vacinar, ele pode fazer algum tipo de medida preventiva. Bom, e a gente tem algumas doenças que não fazem parte necessariamente desse tipo de transmissão, embora, por exemplo, a poliomielite seja um exemplo também de doença de transmissão hídrica, mas nós temos um número significativo de indivíduos que viajam para locais onde a poliomielite ainda é endêmica e muitas vezes também viajam sem a devida orientação. Aqui a gente tem exemplos de hepatite B, como já foi citado, doença meningocócica. Então, é fundamental o conhecimento detalhado dessa epidemiologia para que a gente possa oferecer o máximo de proteção. Aqui, só lembrando que muitas vezes a gente subestima ou se esquece de mencionar a raiva, né? E a raiva é um grande problema em alguns países, como a Índia, como a China, indivíduos que vão permanecer períodos prolongados nesses locais
precisam de orientação específica e, muitas vezes, pode ser necessária uma vacinação pré-exposição. Então, todas essas questões aí fazem parte do menu que nós temos aí para fornecer orientações. E aqui só lembrando, né, dessas vacinas como vacinas que muitas vezes são de difícil acesso, até muito pouco tempo atrás quase inacessíveis, tanto no serviço público, inacessíveis em clínicas privadas, e mais recentemente a gente tem tido uma abertura aí maior em relação a essas possibilidades, podendo oferecer essas vacinas para todos os viajantes. Bom, a gente tem que lembrar de outras questões relacionadas a agravos não infecciosos. Então, lembrando que medicina de viagem não é área exclusiva do infectologista, é uma área multidisciplinar onde todos podem participar, e eu acredito que os indivíduos que trabalham na área de medicina de trabalho têm um papel extremamente importante nessa área de atuação. Então, a gente só lembrando de algumas outras questões aí que são concernentes aos viajantes, como doença das altitudes, a questão do jet lag, a questão de tromboses venosas, que fazem parte aí do dia a dia das nossas orientações. Só complementando aqui a informação prévia que o Dr. José Geraldo falou, existem muitos estudos falando de doenças sexualmente transmissíveis entre os viajantes, e que variam de 5% a 51% de viajantes que têm contato extraconjugal ou contato sexual que não seja com seu parceiro fixo durante as viagens. Isso depende muito do tipo de público que é avaliado, que é questionado, mas realmente é uma questão extremamente importante e também deve fazer parte das orientações aí para o nosso público. Quanto mais tempo esses indivíduos permanecem viajando, maior a chance de ter exposição sexual durante as viagens. Em alguns países, a gente sabe muito bem a prevalência de infecções como HIV, como hepatite B, e essas pessoas precisam ter o máximo possível de orientação para que não se infectem. Aqui um exemplo, né, bastante frequente, aí, bastante conhecido de quem viaja, são viajantes frequentes, que é a questão da chamada síndrome da classe econômica. É um termo que começou a ser difundido há alguns anos, e principalmente depois desse artigo que foi publicado no New England, mostrando um risco que chegava a ser quase 5 vezes maior de indivíduos apresentarem trombose venosa profunda e tromboembolismo pulmonar após viagens aéreas prolongadas que durassem mais do que 6 horas. Então, esse artigo aqui realmente foi aquele que desencadeou toda essa discussão, levantando a questão do risco associado às viagens aéreas, referente à questão de tromboses venosas. E também é um ponto que a gente precisa ter bastante cuidado, pelo menos é importante a gente tentar identificar fatores de risco dentre esses viajantes, para que alguns deles possam ser identificados e prevenções, medidas preventivas possam ser realmente adotadas. Então, só lembrando que alguns desses fatores de risco podem ocorrer com qualquer um de nós e com qualquer trabalhador em plena atividade. Tá? Bom, só lembrando que esse também é um assunto um pouco controverso, existem publicações que demonstram uma não relação direta entre essas viagens e a presença de trombose venosa profunda. E só lembrando, isso daqui é um artigo publicado baseado na população do Banco Mundial, então é uma população corporativa, onde se fez um estudo caso controle e não conseguiu avaliar a associação direta de voos prolongados com a trombose venosa profunda. Mas, mesmo assim, é importante, e esse artigo frisa, a necessidade de se identificar pessoas com fatores de risco antes dessas viagens. Jet lag é uma outra questão, né? O viajante corporativo, muitas vezes, precisa fazer muitas viagens por ano, às vezes muitas viagens por mês, e a questão do jet lag precisa ser também abordada. Isso gera estresse, gera baixa produtividade, e existem maneiras aí de se tentar reduzir o impacto que as mudanças significativas de fuso horário podem produzir nessas pessoas. Bom, e quem é o viajante corporativo? Então, só para a gente frisar que esse é um indivíduo, é um viajante como qualquer outro. Ele vai se expor a riscos como qualquer outro viajante.
ele é um indivíduo que tem uma chance maior de ter longas permanências nos destinos, ou então de ter o risco multiplicado pelo número de viagens. Muitas vezes são pessoas que fazem viagens seguidas para os mesmos destinos e o seu risco acaba sendo aumentado por conta de exposições múltiplas. Uma coisa importante, né? É fácil o acesso a essas informações, os próprios viajantes já chegam muitas vezes com uma lista de vacinas que querem fazer, com uma lista de problemas que querem se prevenir, e é preciso que a gente atue aí como uma balança, exatamente pesando o risco-benefício de cada medida, de cada vacina, o risco real que esse indivíduo vai correr nos locais de destino e a necessidade de medidas preventivas. Então, eu coloco que essas recomendações todas precisam passar por um crivo clínico. Não basta simplesmente a gente pegar essa lista no computador, imprimir e comprar, né, medicação na farmácia ou solicitar as vacinações. Então, isso daqui eu achei uma imagem bastante interessante, né, do Dr. Google, jogando as informações e os indivíduos simplesmente engolindo essa série de informações sem antes passar por um crivo, sem antes digerir essa informação e aplicá-las de maneira realmente individualizada. Então, uma primeira algo que a gente sempre trabalha dentro da medicina de viagem, que essa tem que ser uma forma de atuação individual. A gente, claro que tem medidas gerais que podem ser orientadas, relativas ao roteiro, mas é uma abordagem que precisa ser individualizada. Bom, e isso daqui eu acho extremamente importante a gente lembrar. A gente não vai vacinar o roteiro. Não basta eu saber que o indivíduo vai para Angola e eu vou ter pronta uma lista de medidas preventivas. Eu tenho que realmente conhecer esse indivíduo. E a gente tem que lembrar dessas questões. Viajantes especiais, para as quais algumas medidas podem ser totalmente diferentes. É importante que a gente crie um vínculo médico antes desse indivíduo viajar e lembrando que esses indivíduos podem ter problemas no seu retorno. Então, é importante que esse vínculo seja criado, possa ser criado. E de quem é a responsabilidade de oferecer essas orientações? Aqui mostrando uma outra publicação também bastante interessante, produzida pelo CDC, né, nos Estados Unidos, que é o Yellow Book. E no Yellow Book existe uma área que trata exatamente dessa questão. Então, de quem é a responsabilidade de oferecer essas informações? Primeiro, na verdade, não existe uma ordem, uma sequência aqui, mas a gente tem que lembrar que é uma responsabilidade do governo, e é interessante a gente destacar que o nosso governo tem mostrado interesse nisso, e a Anvisa também já tem um site onde é possível, a semelhança daquele site do CDC, localizar problemas e localizar medidas necessárias de prevenção por países. Então, a gente percebe que o Ministério da Saúde também tem se preocupado por essas questões. É responsabilidade de serviços. Então, as empresas que oferecem os serviços relacionados ao turismo, as companhias aéreas, as empresas de turismo, também têm que ter sua responsabilidade em relação à orientação desses viajantes. É responsabilidade nossa, responsabilidade dos médicos e outros profissionais de saúde que lidam com viajantes. E aqui a gente destaca a necessidade dos médicos de trabalho estarem inseridos nessa questão, porque lidam com indivíduos que viajam de uma maneira extremamente intensa, muito mais do que a população normal. E também é necessidade do viajante. É importante que o viajante também busque ativamente por essas informações. Então, é isso que a gente espera que, nos próximos anos, a gente consiga criar essa cultura no Brasil e todas essas etapas aqui, todos esses personagens comecem a realmente atuar de maneira positiva em relação à prevenção das questões relacionadas ao viajante. Bom, havia sido pedido que a gente passasse um pouco da experiência que nós temos em relação ao atendimento ao viajante e, em especial, ao atendimento ao viajante corporativo. Acho que essa é uma área ainda realmente nova no Brasil. Muitas vezes a gente fala sobre esse assunto e a gente percebe que ainda não está difundida essa cultura, e acho que é um espaço excelente para a gente poder discutir algumas questões. Então, logo que a gente começou a trabalhar em relação a esse tema junto a algumas empresas,
nós observamos alguns cenários aí diferentes. Primeiro, alguns departamentos médicos dessas empresas já assumindo essa responsabilidade, já oferecendo esse tipo de orientação para o viajante. Um segundo cenário, o departamento médico que ainda ignora a necessidade de oferecer esse tipo de informação para o viajante. E uma outra questão, que seria o departamento médico valorizar, mas ainda não ter respaldo financeiro para implementar algum tipo de programa relacionado a isso. Então, a gente vê que esses são cenários aí que nós encontramos no nosso dia a dia. E eu acho que é importante que a gente se localize e comece a discutir realmente a necessidade de cada um que lida nessa área oferecer essas orientações. Bom, algumas empresas já buscam uma assessoria específica relacionada às questões do viajante e algumas empresas já terceirizam esse tipo de atendimento, delegando às pessoas que têm experiência na área a orientação dos seus viajantes corporativos. Então, na verdade, a gente tem todos esses cenários aí atualmente e eu acho que, como uma área ainda crescente no Brasil, a gente encontra essa informação difundida de maneira bastante irregular ainda no nosso meio. Algumas dificuldades em relação à divulgação desse tipo de atendimento dentro das empresas. Primeiro, a questão é uma área... A medicina de viagem é uma área multidisciplinar. Então, é muito difícil a gente encontrar realmente indivíduos que estão preparados ou que fazem isso de uma maneira bastante sistematizada. Às vezes, as pessoas orientam de uma maneira um pouco superficial e acham que estão fazendo aquilo que é de sua obrigação. Mas, muitas vezes, essa informação poderia ser muito mais aprofundada e esses viajantes poderiam se beneficiar de uma maneira muito mais significativa. Não existe uma única fonte de consulta. O Dr. José Geraldo mostrou algumas fontes importantes de consulta, e isso é um ponto que também dificulta. É importante que as pessoas que se dediquem a isso sejam incansáveis em relação aí à busca de informações atualizadas. E é necessário realmente que haja uma atualização contínua dessas questões. Muitas vezes o próprio médico do trabalho não tem o tempo necessário para poder fazer esse tipo de atualização. E, às vezes, falta realmente experiência em alguns tipos de orientações, como, por exemplo, provavelmente aquilo que a gente mais observa, a dificuldade, por exemplo, de se orientar medidas de prevenção relacionadas à malária. Então, a gente observa que muitas pessoas não têm experiência ou têm receio de orientar a quimioprofilaxia para a malária, por exemplo. E eu acho que é importante que a gente traga isso à discussão também. Bom, e uma outra questão é a relutância mesmo das fontes pagadoras, das pessoas que são responsáveis pelo custo de saúde das empresas, encararem isso como uma necessidade. Então, a gente tem que lembrar que medicina de viagem é promoção de saúde, na verdade. A gente está evitando que os indivíduos adoeçam, e isso daí é lógico que vai ter um custo, mas provavelmente também vai trazer benefícios, né, individuais e coletivos. Bom, e a gente tem visto aí alguns passos que vêm sendo dados buscando o encontro de soluções, né? Dentre eles, a gente tem visto cada vez mais surgirem fontes de informações nacionais, o que tem difundido a informação, o que tem difundido o conceito de medicina de viajante dentro do nosso país. Existe um interesse de múltiplas associações, e esse encontro aqui hoje é um exemplo disso. Existe a iminência já da criação de uma sociedade brasileira de medicina de viagem, então mostrando que já existe massa crítica relacionada a esse tipo de atendimento, esse tipo de prática no Brasil. E existe um aumento crescente no número de profissionais interessados na área e já capacitados para isso. Então, provavelmente, todos esses fatores aqui em conjunto vão trazer o tema à tona em várias corporações. Isso eu espero que passe a ser realmente um assunto na pauta aí diária. Bom, aqui só lembrando o número de publicações específicas voltadas realmente para doenças emergentes e medicina de viagem, e esse número tem crescido cada vez mais, e a lista de sites voltados para essa área é tão grande que a gente não teria nem como colocar num único slide. Então, realmente é uma questão que tem ganhado cada vez mais importância globalmente e dentro do Brasil. Bom, e como que a gente
pode estruturar, como que a gente pode realmente começar a ter um tipo de interação, né, para quem se interessa, para quem tem vontade de oferecer esse tipo de atendimento para os seus funcionários. Primeiro é preciso ter uma parceria entre o departamento médico e as pessoas que vão prestar o serviço. É preciso conhecer realmente muito bem a necessidade de cada empresa para que esse prestador de serviço possa oferecer o máximo possível de informações úteis e de medidas realmente úteis. É preciso ter flexibilidade para poder atender às solicitações demandadas de cada empresa, né? Então, é preciso a gente lembrar que existe o viajante de última hora. É muito comum que o viajante corporativo saiba que vai viajar com poucos dias de antecedência, às vezes na véspera da viagem, e a gente precisa se adequar a esse tipo de acontecimento, que é uma coisa comum, né, dentro das corporações. Às vezes é preciso a gente poder, não ser necessário, não ser possível uma consulta presencial, mas mesmo assim a gente poder fazer algum tipo de orientação, mesmo que seja por via telefônica. Então é importante que a gente possa se adequar a essas demandas, porque senão a gente também não consegue fazer um tipo de atendimento adequado, né? É preciso que haja uma grade de horário bastante estendida e inflexível para que a gente consiga realmente atender as demandas necessárias, né? E o ideal seria que a gente pudesse associar o tipo de atendimento específico para o viajante voltado para outras formas de atendimento desse indivíduo dentro da empresa. Então, por exemplo, durante os exames periódicos, ser avaliada a carteira de vacinação, ser observado qual que é a rotina de viagens desses indivíduos, e desde esse momento já poder começar a fazer orientações que podem ser gerais, mas que já poderiam poupar bastante tempo desse indivíduo, caso ele tenha que fazer uma viagem de urgência, por exemplo. Muitos indivíduos fazem check-ups regulares dentro da sua empresa. Então, é um outro momento onde esse tipo de atendimento também poderia ser associado, e tanto a questão vacinal quanto um histórico de viagens desse indivíduo ser levantado, e essas orientações aí já poderem ser adiantadas, ou pelo menos esse indivíduo já ter uma visão daquilo que ele necessitará, né, para suas próximas viagens. Bom, então eu acho que essas são questões que realmente ainda são bastante novas no nosso meio. Acho que seria interessante ouvir a experiência que vocês têm dentro das suas próprias empresas, e acho que talvez algumas soluções e algumas ideias podem nascer exatamente desse tipo de reunião. Então, novamente, agradeço a oportunidade, a gente fica aberto aí às perguntas. Obrigado, doutor Jesse. Nós vamos abrir, acertou o tempo. Nós vamos abrir as perguntas da plateia, da plenária, mas antes eu quero resgatar alguns aspectos importantes que a gente pode retirar dessa mesa. Uma delas é essa visão da medicina do trabalho, que vai além do ruído, né, além do calor. Na verdade, nós tivemos uma formação e tivemos todo um arcabouço legal que entendeu isso, e é importante que a gente continue, entendeu que a medicina do trabalho está muito ligada aos agentes químicos, físicos e biológicos presentes no ambiente de trabalho, né? Então, as duas palestras mostram claramente que a complexidade que é o processo de trabalho, né, e ajuda também a entender que o trabalhador é uma coisa muito mais complexa do que o exercício dele no ambiente de trabalho. Esse resgate dessas duas populações expostas, né, a população que o professor colocou como corporativo, que é o viajante, aonde você tem que ter uma preocupação muito mais intensa, né, para ele que frequentemente viaja, mas também resgatar aquelas atividades especiais, que é do trabalhador do setor turismo, né, ou trabalhador setor de aviação e outros que viajam constantemente, melhor, faz parte da atividade essa viagem, ou recebem trabalhadores de outras regiões. Mas o que é importante resgatar também é que, na verdade, a nossa população viaja. Eu me lembrei de um projeto que existe hoje no turismo, que é Viagem para Todos, né, que é o projeto de turismo social. É um projeto que foi lançado, inclusive, pela última secretária
de Turismo, que foi a Marta, e que ela tinha como objetivo ampliar a viagem para todo e qualquer trabalhador, né, ampliando, então, esse tipo de benefício, né, ou esse tipo de atividade. Então, que mostra que essa questão não é específico só daquele trabalhador do turismo e não é específico só do viajante frequente ou do viajante corporativo. É uma questão que envolve uma grande parte dos trabalhadores e tomara que envolva todos os trabalhadores. E esse resgate também dos dois riscos, né, o risco biológico, mas não só o risco biológico da viagem, mas o comprometimento geral, né, de saúde e outros riscos que pode adquirir. Então, uma colocação também muito fundamental, que é a promoção de saúde do trabalhador, né? Um trabalhador que a viagem faz parte da vida dele, né? Ou cada vez mais faz parte da vida dele, qualquer que seja esse trabalhador, o processo educativo, né? O processo de compreensão de que a saída dele do local de vida dele para uma viagem relativamente grande tem um significado e tem que ser cuidado. Então, é uma nova responsabilidade do médico do trabalho, indiscutível, né, que, junto com as novas responsabilidades que têm aparecido aí, se complementam para ampliar essa visão da saúde do trabalhador, que a gente tem discutido nesse evento todo, além do ruído, além do calor, além do agente químico. Então, é isso que eu queria acrescentar, parabenizar os dois grandes professores aqui pela apresentação e abrir aí as perguntas para a plenária. Pela minha experiência, eu trabalho numa empresa que tem um programa de medicina de viagem e não é fácil, nem um pouco, né? E tem duas questões que eu levanto aqui para vocês me ajudarem a pensar. A primeira é mais relacionada àquela categoria que a gente chama de expatriado. Então, realmente, é o indivíduo que sai do seu país e vai trabalhar durante um período razoável, 1 ano, 2 anos, em outro país. Ele geralmente leva a sua família com ele, né? Então, já a primeira pergunta é relacionada, quer dizer, qual é a competência que um médico de viagem tem que ter quando eu vejo que ele tem que avaliar esse viajante de longo prazo, que é um trabalhador, a esposa, filhos, muitas vezes crianças pequenas, num país, inclusive, que a gente não está muito acostumado a ter um médico de família, por exemplo, que veja todo mundo, né? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, que talvez seja uma saia justa também, que é o seguinte: eu reconheço a importância da medicina do viajante ou da medicina de viagem como uma especialidade à parte mesmo. Eu acho que o conhecimento requisitado para essa especialidade é muito específico. No entanto, somos nós, médicos do trabalho, que estamos na linha de frente, né? Quer dizer, somos nós que realmente temos a oportunidade no dia a dia dos ambulatórios ou nos nossos exames periódicos de ter ações preventivas relacionadas à medicina de viagem. Então, o que eu queria saber de vocês também é se vocês acreditam que é possível, com um treinamento específico, que o médico do trabalho efetivamente atenda a essa necessidade, ou pelo menos aquilo que a gente chama de arroz e feijão, né? E o que ficaria realmente para o médico especializado em medicina de viagem? Bom, eu acho que, primeiro, falando do tema expatriados, eu acho que esse é um tema que é bastante interessante. Talvez, no Brasil, a gente ainda não tenha um número tão significativo de expatriados, ou esse número ainda é pouco conhecido, né? Nós não temos dados, na verdade, a respeito disso. É mais comum que a gente veja expatriados vindo morar no Brasil. Mas é uma certeza, muitas pessoas, e a gente tem lidado diariamente com isso, vão ficar períodos prolongados em países, seja países desenvolvidos, seja países equivalentes aos nossos, ou seja países ainda em piores condições socioeconômicas que os nossos. E a gente tem que realmente fornecer orientações e o máximo de informações possível. Lembrando que é preciso, inclusive, que essas orientações sejam estendidas para os seus familiares. E eu acho que cada um vai ter que conhecer as suas limitações e as suas expertises para poder fazer esse tipo de orientação. Vai ter que ser orientado criança, vai ter que lidar com questões pediátricas, com calendário vacinal infantil, conhecer se naquele país as vacinas de rotina aqui no Brasil elas são acessíveis ou não. Então, na verdade, é um trabalho que ele não é
não existe um protocolo pronto para cada situação. Acho que indivíduo a indivíduo vai ter que ser essas informações vão ter que ser buscadas. E aí eu acho que, além disso, tem uma outra questão, que é uma questão que eu realmente não tenho experiência, que são os aspectos psicológicos aí ligados à questão do expatriado. Existem capítulos de livros voltados para essas questões do choque cultural, das questões psicológicas, de depressão associada a esse período que o indivíduo fica fora, às vezes longe da sua família. E, na verdade, tudo isso tem que ser avaliado antes, tem que ser avaliado durante e depois que esse indivíduo retorna. Então, só voltando aí à questão de que essa é uma área multidisciplinar e vai envolver o médico do trabalho, vai envolver psicólogos, assistentes sociais, se existe toda essa gama de profissionais dentro da empresa. Então, eu acho que a equipe que vai lidar com isso é uma equipe realmente multidisciplinar. E, emendando isso na questão de especialidade, eu acho que cada médico do trabalho vai ter que realmente medir a capacidade de atender esses viajantes. Algumas empresas são tão grandes, são tão gigantescas, e as pessoas viajam de uma maneira tão frequente que você tem milhares de viagens por mês, milhares de viagens por ano. E como orientar individualmente cada trabalhador desse? Como desenvolver um programa que possa dar informações gerais, que possa triar aqueles indivíduos com maior risco, que vão se expor a maior risco? Na verdade, não existe nenhuma fórmula pronta, mas eu acredito que tenha que se montar programas que possam, pelo menos, triar esses indivíduos. Se ele vai 10 vezes por ano para os Estados Unidos, provavelmente é um indivíduo que precisa de uma única avaliação por ano, e a gente tenha que fazer uma avaliação individual para aquele indivíduo que vai uma única vez a cada 2 anos para a África, por exemplo. Então, realmente tudo vai depender de todas aquelas perguntas, aquelas 4 perguntas fundamentais que a gente faz, né? Uma resposta definitiva a gente não tem. Eu acho que isso tem que ser discutido internamente. Existem pessoas que talvez possam assessorar externamente, mas dando esse suporte aí para o médico do trabalho quando não existe uma equipe dentro da empresa capaz de fazê-lo. Eu tenho uma visão assim de que nós estamos num campo novo, né? Nós estamos aprendendo. Agora, a minha experiência particular com alguns médicos do trabalho na minha cidade é que essa questão de você necessitar de muitos profissionais torna ainda mais importante, na minha opinião, o papel do médico do trabalho e o profissional que talvez tenha a melhor condição de fazer isso mesmo. Porque o Gessé colocou muito bem, isso vai depender da minha empresa, ter milhares de pessoas trabalhando, que talvez seja o caso de eu ter um serviço específico que vai fazer isso, ou contratar. Mas é muito comum o médico do trabalho falar, olha, eu tenho 10 profissionais que estão indo para Moçambique trabalhar na construção de não sei o quê, né? Ele pode ser mesmo centralizador das boas práticas em relação a essa pessoa. Família vai junto, então eu vou pedir do pediatra, toda criança tem seu pediatra, eu vou pedir dele um relatório das condições gerais de saúde, da situação vacinal, papá, vou buscar informação. Ô Zé Geraldo, eu vi que faz essa vacina, não faz, o que você acha? E ser um centralizador dessas informações. Agora, eu também acredito que, sendo esta área muito grande naquela empresa e essa situação muito frequente, talvez seja o caso de se pensar mesmo em usar um serviço terceirizado ou uma outra situação, porque eu temo que possa absorver de forma extrema o médico do trabalho. Vale a pena você ter um especialista ou não vale? Isso tem acontecido, o conhecimento hoje cresce tanto, né, que a gente, às vezes, fica com esta impressão. Tudo bem, eu acho que a gente precisa de referências, de pessoas que se aprofundem nesse conhecimento, mas eu acredito que no dia a dia do trabalho, o médico do trabalho vai ter sempre uma importância muito grande, como um centralizador das informações, quem vai estar próximo à empresa para ver o que precisa ser feito. A única coisa que me preocupa, na verdade, muito, eu acho que as coisas vão se estruturar muito bem, é a questão do tempo. Isso tem me parecido
um dificultador enorme da gente fazer um bom trabalho. É sempre aquela coisa que é para amanhã. E aí você tem uma dificuldade de providenciar o exame clínico de todos. Né? Isso eu acho que a gente precisa implantar, esta cultura de que, se a gente vai viajar, a gente precisa de tempo para se preparar. Essa é uma questão relevante. Ou, como o Gessé disse, se a minha função inclui viagens, que na minha avaliação isso já faça parte, quer dizer, na conduta pessoal já faça parte a preparação para a viagem. É muito difícil quando fala, está indo 10 pessoas e vai viajar segunda-feira. Realmente nos coloca em situação muito difícil. Isso é o que mais me preocupa nessa área. Mário, só uma colocação. Eu acho que, diante do que foi colocado, eu acho que, independente de ser o médico de viagem ou não, mas eu estou entendendo o seguinte: é uma responsabilidade, né? E por isso que a gente traz esse tema, inclusive, a gente entende que esta é uma responsabilidade do médico do trabalho, independente do tamanho da viagem ou para onde quer que vá. Para mim, é mais um risco que o trabalhador, ou é mais alguma condição de risco que o trabalhador está exposto. Independente se ele vai para a Bahia, ou ele vai para a África, ou vai para a Alemanha, eu acho que isto deve fazer parte do nosso programa de controle médico. Não tem dúvida nenhuma. Agora, se ele vai buscar assessoria, se vamos ter alguma... Mas hoje nós temos que entender que isto faz parte. Se a atividade viagem faz parte da atividade laboral dele, nós temos toda a responsabilidade, não só a responsabilidade, mas o dever de colocar dentro das nossas atividades a avaliação de risco que ele vai ter e que medidas que eu devo e que tipos de controle de saúde que eu devo ter na ida e na volta desse trabalhador. Eu acho que isto merece realmente uma melhor estruturação, a discussão, mas eu acho que nós temos que começar a entender que isto cabe dentro da nossa responsabilidade enquanto médico de trabalho, independente do tamanho da empresa, independente do corporativo ou não, porque eu tenho pequenas, médias empresas que também fazem, trabalhadores também prestam serviço em outros locais. Eu tenho pequenas empreiteiras que vão para determinados locais aqui no Brasil e que estão expostos a diferentes tipos de risco. Então, aí nós temos que começar a pensar, independente de eu ser médico da empresa, ou ser médico de uma empresa que presta serviço de saúde ocupacional ou de medicina do trabalho para outras empresas, eu tenho que incluir esta atividade no meu programa de prestação ou de controle de saúde do trabalhador, entendendo que isto também é um novo risco em que ele está exposto. Eu tenho visão semelhante, mas eu gostaria só de comentar rapidamente um tópico muito importante da fala, que é a questão da volta. Quer dizer, o doutor Gessé, que tem mais experiência que eu na atividade geral, sabe o quanto é isso importante, porque em Belo Horizonte, por exemplo, nós nunca vimos malária. E o mineiro viaja o tempo todo para fazer garimpo no norte. Aí ele volta e começa a ter febre alta, será que nós estamos capacitados a fazer diagnóstico? Então, a questão da volta também é importante. Daí você ter ambulatórios referência, como vocês têm aqui em São Paulo, quer dizer, que eu falo, esse trabalhador meu voltou com uma doença que eu não estou identificando, então eu vou fazer um contato com o Emílio Ribas, ver se pode ser feita uma consulta. Essa questão da volta é muito importante também, e às vezes a gente conversa muito sobre a preparação da ida, e o Ministério da Saúde, há pouco tempo, mandou para casa dos médicos residentes em região não endêmica de malária um manualzinho sobre diagnóstico de malária, exatamente porque a letalidade do paciente que pega malária e volta para uma região sem malária é maior, porque nós não estamos habituados com o diagnóstico. Então, essa questão da volta também é um outro aspecto que merece ser lembrado e é muito importante. Só complementando, ontem mesmo eu atendi no ambulatório um indivíduo que ficou internado 16 dias na UTI lá do Hospital Emílio Ribas com malária, vindo de Angola, trabalhando numa empreiteira. E esse indivíduo fez o seu acompanhamento devido, e ontem a gente deu alta para ele e ele volta hoje para Angola. Então, e eu conversei por telefone com uma pessoa da empresa, que não era médico, logicamente, que estava interessada única e exclusivamente em saber se eu ia dar um atestado para ele ou não. Na verdade, essa pessoa tinha que estar
preocupada o que eu ia fazer para que ele não voltasse a ter malária novamente, né? E eu acho que realmente essa consciência aí precisa ser difundida, que essas pessoas vão se expor. E esse indivíduo não morreu porque ele foi tratado a tempo. E só lembrando uma coisa, ele demorou 3 dias para ter o diagnóstico dele de malária aqui em São Paulo. Tá? Então, as pessoas não se lembram que o indivíduo que veio de Angola pode estar com malária. Então, são muitas questões aí que precisam ser abordadas, e esse indivíduo ele tem que ser orientado, mesmo que a gente não faça nada para ele, mas ele tem que ser orientado sobre a febre no retorno, né? Posso fazer só mais um comentário? Brigaram comigo aqui do lado que eu peguei o microfone de novo, professor Jorge. Não, mas só para pegar um gancho nessa tua história, Gessé, que eu acho bem interessante, só para lembrar também que, neste caso, a malária é uma doença relacionada ao trabalho. Então, além de toda a preocupação com a saúde, a gente tem que ter uma preocupação de que isso realmente é relacionado ao trabalho, pegou malária lá, isso tem que ser notificado, etc, etc. Bom, nós estamos com o tempo em cima, tem algumas perguntas, mas eu vou solicitar ao professor José e professor Gessé que depois aí perca um pouco mais de tempo. Só quero lembrar que, como a gente vai ter que quebrar paradigmas, né? Esse caso, possivelmente, no atestado de saúde ocupacional, estaria escrito assim: não há risco ocupacional. Então, é isso. Vamos fazer um intervalo agora de 30 minutos, né? E voltaremos com o restante da período da tarde. Obrigado.